a Jesus, que diz assim: quem foi perdoado deveria saber o valor de ser amado. Mas, por outro lado, o bem que eu quero fazer, de fato, eu não faço, e dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Então, esbarro na tua palavra e sou confrontado. Não adianta fingir que está tudo bem, se de ti eu recebi perdão, mas eu não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, se o meu ego só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas os meus inimigos eu odiei. A minha hipocrisia me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como um lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar para a cruz, tira a dureza do meu coração. De joelhos, eu imploro o teu perdão. Vocês perceberam que essa é uma música meio que uma oração, e uma espécie de confissão por não amar como deveríamos amar. E o texto que nós vamos estudar sobre hoje é sobre amor. E talvez o que o Senhor vai esperar de nós, no término da pregação, é que nós possamos confessar que não amamos como deveríamos, que não somos e não fizemos aquilo que, de fato, deveríamos fazer. Então, nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 13. Talvez um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento. Se você já foi em algum casamento, provavelmente você já viu esse texto sendo lido. E para nossa surpresa, não tem nada a ver com casamento. 1 Coríntios, capítulo 13. Na verdade, eu vou ler o 31 do capítulo 11. Se eu fosse fazer a divisão, o 13 não começaria no versículo 1, o 13 começaria no 31. Então, 31 seria o primeiro versículo do capítulo 13, que diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Obrigado. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Senhor, temos diante de nós a tua palavra aberta, nossos corações também, ó Deus, queremos que o Senhor possa abri-los, que o Senhor possa preparar essa terra tão endurecida que às vezes é o nosso coração e a nossa mente, que o Senhor possa nos dar, ó Deus, santo temor à tua palavra, que o Senhor não permita que possamos simplesmente ouvi-la e amanhã esquecê-la, que o Senhor produza, ó Deus, frutos a partir dessa semente lançada em cada solo aqui dos nossos corações. Que a tua semente possa ser regada, que ela possa frutificar e que de alguma forma a nossa igreja seja edificada por ela. No nome do Senhor Jesus. Amém.
Se você esteve aqui na semana passada, se não esteve, vai ficar sabendo. Nós começamos a ver sobre dons, capítulo 11, do versículo do 1 aos Coríntios, até o capítulo 14, Paulo está tratando sobre o culto, sobre a adoração, sobre a maneira como os irmãos se reúnem para adorar. Então, em partes, já perceba que o texto não está falando de casamento, embora seja muito usado no casamento. A intenção inicial do apóstolo Paulo, quando vai falar sobre amor, ele não tem em mente um amor romântico, ele não tem em mente um casal, ele não tem em mente uma mãe com o filho falando do seu amor para esse menino, ele não tem em mente um amor paterno. Na cabeça do apóstolo Paulo, quando ele começa a falar desse capítulo sobre amor, ele tem em mente a igreja reunida, adorando a Deus, servindo cada um com seus dons, manifestando os dons no meio da igreja e o Senhor sendo glorificado e cada crente edificado. Quando chega no capítulo 12, Paulo começa a tratar dos dons, e vocês lembram que a temática do capítulo 12 é: o Senhor distribuiu dons, deu dons a cada um o Senhor concedeu um dom ou mais, a fim de que a igreja seja edificada. E Paulo tem uma preocupação com isso, é que ninguém se envaideça por causa do dom que recebeu. Então, na cabeça de Paulo, no capítulo 12, ele está tentando combater uma espécie de vaidade daqueles que diziam: eu sou usado com profecia. E o outro dizia: não, mas o fulano só é usado com um dom, de serviço. E aí o profeta, ou que falava em línguas, que línguas eram um dos dons que estava dando problema aqui em Corinto, começava a se inchar por causa da sua muita importância. Por outro lado, era possível que alguns em Corinto estivessem murchando, dizendo: eu não tenho um dom tão extraordinário como esse. Eu não curo ninguém, eu não profetizo, eu não falo em línguas. E alguém poderia dizer que essa pessoa não tinha importância nenhuma no corpo. Paulo diz: cada um recebeu um dom do Senhor, cada um deve exercitar o dom que recebeu de acordo com o que Deus lhe deu. E no corpo de Cristo, pensando a igreja como um corpo, todos os membros são importantes. A cabeça não pode dizer para o pé que ela não tem função nenhuma. O pé não pode dizer para a cabeça que ele não precisa dela. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos crescer uns com os outros e nós precisamos exercer os nossos dons na vida uns dos outros. Então, qual é a importância dos dons ou para que eles eram utilizados e devem ser utilizados? Para a edificação da própria igreja. Para que o povo de Deus seja edificado com aquilo que Deus distribui entre o seu povo. E, portanto, não há espaço para vaidade, não há espaço para presunção, não há espaço para ninguém se inchar porque tem um dom melhor do que o outro. E Paulo diz: procurem com zelo os melhores dons. Mas se ele está dizendo que não tem um dom mais importante do que o outro, o que significa um dom ser importante ou melhor, no sentido de que eu devo buscar o melhor? O melhor é aquilo que a igreja necessita. O melhor é aquilo que a igreja está precisando naquele momento. Uma igreja que está murchando, ela precisa talvez de um dom de irmãos que possa levá-la ao ânimo, a seguir a Cristo com alegria e disposição do coração. Pessoas que encorajem. Uma igreja que os irmãos estão passando por muitas dificuldades, talvez um dom necessário seja aconselhamento bíblico, um dom de ensinar. E a igreja vai buscar o dom. E você vai buscando os melhores dons para servir melhor a igreja. Não é melhor no sentido de que esse é mais importante do que o outro. É assim que Paulo encerrou o capítulo 12. Procurem os melhores dons. Aí ele vai dizer uma coisa misteriosa e bonita, mas eu tenho uma coisa mais importante para dizer para vocês. Eu tenho um caminho ainda mais excelente, eu tenho um caminho sobremodo excelente que posso mostrar para vocês. E aí ele vai falar sobre amor no capítulo 13. Então os dons são presentes, os dons são dádivas de Deus dada para o seu povo, para a edificação da igreja. Cada dom distribuído pelo Espírito Santo para o meio da sua igreja tem a sua importância. Cada crente usado com seus dons tem o seu lugar e deve servir a igreja com aquilo que recebeu do Senhor. Devemos procurar com zelo aquilo que a igreja está necessitando, os melhores dons, a fim de que a igreja possa crescer. Mas há um caminho sobremodo excelente. E aí Paulo vai dizer que esse caminho é o caminho do amor. Paulo entende que nós devemos amar. Capítulo 14 ele vai voltar a falar dos dons. Capítulo 12 ele fala dos dons. E o capítulo 13 aparece no meio do nada falando sobre amor. Mas não é do nada. Paulo está dizendo qual é a forma correta de se usar os dons na igreja. Há um caminho sobre o qual nós devemos trilhar na medida que nós vivemos a vida em comunidade, na medida que nós vivemos a vida de igreja.
Qual é o caminho que nós devemos trilhar? Dons de um lado, dons do outro, o povo de Deus servindo. O que é que move esse povo na maneira que Deus quer? É o amor. O amor vai ser esse equilíbrio que vai fazer com que a gente ministre os dons uns para os outros da maneira que Deus quer. Então é assim, nesse contexto, que o capítulo 13 aparece. O amor como sendo um caminho sobremodo excelente entre os dons. Alguns talvez digam, o amor é um dom. Inclusive as nossas Bíblias, se a sua for igual à minha, essa parte em negrito atrapalha, viu? Especialmente nesse capítulo. Você vai ver na minha diz assim, o amor é o dom supremo. Na de vocês também? O títulozinho da passagem, né? Tá errado. Isso aí não é inspirado não, tá bom? Você não precisa olhar para isso aí como palavra de Deus. Isso aí foi alguém que olhou, leu e acha que o capítulo fala sobre isso. Não me parece que Paulo está dizendo que o amor é um dom. E eu não acho que é a melhor maneira de nós enxergarmos assim. Por que o amor não é um dom? Porque a Escritura fala dos dons como dado a cada um de acordo com o Espírito Santo e que os dons são distintos. Mas o amor não é uma coisa que o Edilberto recebeu como crente e eu não. O amor é uma coisa que todo crente tem que ter. Portanto, não me parece ser um dom. Aquele que, quando Paulo está citando aqui os dons, né, o que fala em línguas, nem todos falam em línguas. Os que profetizam, nem todos profetizam. Os que têm dons de cura, nem todos curam. Mas quando Paulo vai falar do amor, se espera que todos tenham amor. Que todos vivenciem esse amor e ministrem esse amor na vida dos outros. Então, amor, eu entendo que ele está muito mais ligado ao fruto do Espírito, de Gálatas capítulo 5. Mazinho, olha para o Mazinho. Gálatas capítulo 5. E lá em Gálatas capítulo 5, o amor aparece como um fruto. O fruto é para todos. O fruto do Espírito é uma coisa que todo crente que tem o Espírito Santo deveria ter. O dom, não necessariamente. Então essa expressão, o amor é o dom supremo, atrapalha na compreensão do texto. O amor não é o dom supremo, o amor é o caminho supremo, o caminho excelente, pelo qual cada crente deveria trilhar e ministrar seus dons na vida uns dos outros. Ok? Então você não pode dizer assim, eu não perdoei a Elaine porque Deus não me deu o dom do amor. O Senhor deu o dom para a Larissa. Larissa perdoa muito fácil, ela tem um dom. Mas eu não recebi esse dom do amor. Então, a Elaine que aguente minhas caras feias. Eu não tenho essa desculpa. Porque já que não é dom, mas é fruto, e eu tenho o Espírito, eu tenho que perdoar. Eu não tenho a escapatória de dizer, Deus não me deu essa graça. Então você não é um crente. Porque Deus é amor. E todo aquele que conhece a Deus, ama seu irmão. Então está associado à nossa fé. Se você é um cristão e você não perdoa, se você é um cristão e você não ama, se você é um cristão e a sua vida não é lapidada, trabalhada pelo amor, você ainda não é um cristão. A essência, vocês entendem esse conceito de essência, né? O que é uma essência? É aquilo que faz uma coisa ser o que ela é. Então qual é a essência da cadeira? A cadeira ela pode não ser cadeira. Aliás, ela continua sendo cadeira se ela não for azul. Azul não é a essência dela. A cadeira continua sendo cadeira ainda que ela não tenha a almofadazinha. Então a almofada não é a essência dela. A cadeira foi feita para sentar. Olha, nós estamos chegando na essência. O que faz uma cadeira ser cadeira é a função dela. Ela foi feita para sentar. Pode ser que tenha uma cadeira de 3 pernas, pode ser que tenha uma cadeira, sei lá, alguém invente uma com 2, mas ela foi feita para sentar. O cristão, a nossa essência é o amor. Pode ser que nós tenhamos uns mais bonitos, mais feinhos, pode ser que nós tenhamos uns mais ricos, uns mais pobres, pode ser que nós tenhamos uns com temperamento mais eufórico e uns mais calmos, mas no fim das contas, todo cristão, essencialmente, é alguém que ama. É alguém que foi trabalhado no seu coração, na sua vida, para amar a Deus, Mazinho leu aqui agora há pouco, sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Jesus olhou para os seus discípulos e disse, vocês serão conhecidos pelo amor com que vocês têm uns pelos outros. Deus é amor, e aquele que ama, aquele que conhece a Deus, deve amar. Então nós não temos a desculpa de dizer, hoje não, Senhor. Hoje, semana que vem eu vejo se eu perdoo o Denis. Preciso perdoar hoje. Não dá para nós sairmos daqui sem pensar nessa ideia de amar uns aos outros. Esse é o caminho sobremodo excelente.
Deixe sua Bíblia aberta, 1 Coríntios, capítulo 13. A primeira coisa que Paulo vai nos ensinar é que tudo que fizermos, o uso dos dons, o serviço que fazemos na igreja, a ministração que temos na vida uns dos outros, tudo que nós fizermos, a motivação central daquilo que nós fazemos deve ser o amor. Se não tiver amor, tudo que nós fizermos será inútil, vazio de sentido, sem significado, inútil. Estou procurando outra palavra, não estou achando. Se você faz, e você não faz por amor ao irmão, aquilo que você faz, por mais extraordinário que seja, e você vai ver exemplos aqui extraordinários, do tipo da sua vida. Morrer queimado por alguém, se não é feito por amor, de nada vale. E aí perceba essa linguagem do apóstolo Paulo e a seriedade dela. Paulo não está dizendo assim que, rapaz, está faltando só isso. Denis tocou maravilhosamente bem, só falta amar. Não prestou, não. Se não fez por amor, o solo pode ser o mais bonito do mundo. Me arrepiei todinho. Mas não vale, porque não foi feito por amor. Esse é o argumento de Paulo. Não tem nenhum valor se não for feito por amor. O Hernandes Dias Lopes diz assim: o amor é superior aos dons. E aí perceba que ele também coloca numa categoria diferente. O amor não é um dom, mas algo superior aos próprios dons. O amor é superior aos dons por duas razões: pela qualidade do amor e pela sua perenidade. O amor dura para sempre. Os dons vão acabar. Os dons vai chegar uma hora que eles são desnecessários. A gente não sabe exatamente se o dom que Deus lhe deu, ele vai durar até Cristo voltar. Então imagine, há dons que eles são nos dados de acordo com a necessidade da igreja, daquele momento da igreja. A gente não sabe quanto tempo ele dura, eu entendo assim. Mas o amor é uma coisa que permanece. E ele permanece, inclusive, em toda a história da igreja, e ele permanece nessa vida e na vida futura, na eternidade. Não precisaremos de profetas no céu. Não precisaremos de fé. Por que eu vou crer se lá eu já estou vendo? A fé é aquilo que eu não vejo. Então alguém vai dizer, nem fé a gente vai precisar no céu. Para ter fé eu não preciso não ver, né? A fé é a certeza das coisas que se não veem. Mas amor, lá no céu nós vamos amar. E aí, se você quer ir para o céu, se acostume. Faça esse mini curso aqui na Terra de amar para continuar amando por toda a eternidade. O amor, então, uma das qualidades dele, uma das razões do porquê ele é maior do que os dons, é porque ele dura para sempre. Os dons não duram para sempre. Os dons cessarão. Paulo vai falar sobre isso aqui no capítulo 13. Então veja o que Paulo diz. Primeira parte do versículo 1 até o versículo 3, Paulo usa uma figura de linguagem chamada hipérbole. Os que gostam de português, os que não gostam, têm que gostar. Porque a Bíblia é um livro. Tem um pastor que diz assim, o Rômulo Monteiro, você tem duas razões, você tem duas coisas que o crente tem que aprender a gostar. Ler e de história. Ler porque a Bíblia é um livro. Deus falou conosco por meio de um livro. E de história porque ela é um livro antigo. Então não tem jeito. Você vai ter que gostar de ler. E a figura de linguagem aqui é uma figura de linguagem chamada hipérbole, que Paulo está usando assim, como se fosse um exagero. Versículo 1, Paulo usa um exagero. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Percebe o exagero? E aqui a gente já quebra um mito sobre o falar em línguas, tá bom? Falar em línguas, as pessoas dizem assim, a língua dos anjos. Não penso que seja isso que Paulo está dizendo. Paulo está usando um exagero. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, e se as línguas dos homens não fossem suficientes, e eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, de nada valeria. Então é esse exagero que Paulo está usando, para dizer assim, irmãos, sem amor, até eu falar em línguas, que os coríntios valorizavam muito, até eu falar em línguas, é como se fosse só uma zoada. Independente de como você enxergue línguas, tá bom? Independente de você enxergar em línguas aqui, línguas humanas, ou se você interpretar línguas aqui como línguas, as línguas estranhas, né? A língua dos anjos. Independente de como você enxerga isso aqui, sem amor,
falar inglês ou falar labachúrias. Não tem nenhum valor. É como se fosse um sino zoadando, é como se fosse mero barulho. Não traz edificação, não traz crescimento para a igreja, não edifica seu ninguém. Sem amor, as coisas mais extraordinárias da vida, de acordo com o apóstolo Paulo, perde todo o sentido. Perde todo o sentido. Irmãos, Paulo não falou aqui, mas eu vou falar. Congregar. Aqui sou eu, né? Não é Paulo, sou eu. Congregar, que é uma coisa boa, santa, que glorifica a Deus. Estarmos juntos para adorar o Senhor. Sem amor, isso não tem valor nenhum. Sair da sua casa, vir aqui, domingo à noite, ouvir uma pregação, cantar louvores e não amar os irmãos, isso não tem valor. Está dizendo, sou eu e Paulo. Paulo mais do que eu. Alguns comentaristas associam isso aqui que Paulo está falando a uma espécie de lembrete dos cultos pagãos. Tem comentarista que acha que quando Paulo está falando de sinos que retinem, que fazem barulho, está lembrando da adoração ao deus Dionísio e à deusa Cibele, que as pessoas tocavam sinos feios na rua enquanto os pagãos vinham para adorar esses deuses. E Paulo está fazendo meio que um jogo de palavras com isso, dizendo assim, a êxtase, as experiências de êxtase, as experiências de línguas e as experiências de dons sem amor é semelhante àqueles barulhos que até os pagãos fazem, a zoada que até o mundo faz. Sem amor, até as coisas boas, espirituais e sagradas, elas perdem um sentido. Eu acho que sem amor, nossa adoração aqui é só barulho. Para nós é bonitinho, mas para Deus chega como uma zoada feia. Uma igreja que se reúne e o povo não ama um ao outro. Portanto, irmãos, antes da gente continuar aqui, o que Paulo vai continuar falando para nós, queria lhe convocar a pensar sobre como você tem servido nessa igreja, os irmãos que vêm de outras igrejas que estão nos visitando, como você tem servido na sua igreja, de que modo você tem vivenciado aquilo que Deus tem lhe dado, a maneira como você tem servido e como você tem congregado no lugar em que você está, a motivação pela qual você faz o que você faz enquanto está na igreja. Por que você faz isso? Por que você canta? Por que você adora? Por que você oferta? Por que você aconselha o irmão? Por que você vai no hospital visitar um enfermo? Porque se você não faz nada disso, ainda está pior, né? Aí a gente volta lá para o capítulo 12 e diga assim, você tem que usar o seu dom. Mas eu estou pensando em você que já está usando os seus dons. Além de usar, eu quero jogar uma pedrada a mais. Você não usava, aí você começou a usar. Agora eu vou dizer, pois use movido por amor. Não usar é pecado. Usar sem amor continua sendo pecado. Então como é que eu fujo do pecado? Ame. Ame seu irmão. Ame as pessoas para quem você está ministrando. Ame as pessoas em quem você está exercendo seus dons. Ame o lugar onde você está congregando. Ame o seu irmão em Cristo. É dele que Paulo está falando. Nós somos aquele povo, às vezes, que ama o povo da África. O louvor que a gente cantou chamou a gente de hipócrita. Nós somos muito hipócritas, às vezes. Nós amamos o povo da África. E olha como eu me compadeço dessas crianças que estão em necessidade. E nós olhamos os vídeos no Instagram e choramos e comentamos e fazemos uma revolta. E nós somos, né? Cheio de razão defendendo quem está longe. Mas quem está do nosso lado, nós não amamos. Sabe por que nós não amamos? Porque nós conhecemos os defeitos. Eu consigo amar os meninos da África e os pais dos meninos da África porque eu não os conheço. Mas quando eu tenho que amar a Larissa, que eu vejo todo dia, e eu sei dos podres dela, aí é difícil amar. É só exemplo, certo? Ela não tem podre. Só cheiro suave de rosas. Body splash da Virgínia. Nós amamos quem está longe porque nós não vemos os defeitos de quem está longe. Mas quando as pessoas estão perto,
e nós conhecemos os defeitos delas, nós não queremos amar. Porque no fim das contas, nós não amamos as pessoas, nós amamos a sensação boa que ela nos dá. No momento que ela não nos dá uma sensação boa, elas não são mais úteis na nossa vida. Por que a gente só ama quem a gente quer amar? Porque é o que me faz bem. Então, no fim das contas, eu amo o meu bom, a minha sensação de bem-estar. Eu não amo a Larissa, eu amo o fato de que ela me ama. É isso que me faz sentir feliz. Mas o Senhor nos chama para amar pessoas e não simplesmente aquilo que elas nos dão de bom, a sensação agradável que elas possam trazer para nós. E vida de igreja, qualquer um que esteja na igreja há mais de uma semana, vida de igreja, tem muita gente ruim para a gente amar. Né? Ou não tem não? Tem. Se vocês olharem para o pastor de vocês, já é o primeiro. Vocês vão ver um bocado de coisa ruim que você, pai, esquisito, estranho. Né? Aí você olha para o irmão do lado do mesmo jeito. Aí você vem para o ensaio, aí o ensaio não foi como você queria. Aí você vem para o culto, você sai... Naturalmente, nós vamos ver os defeitos uns dos outros. E eu vou ter que ministrar para a gente que eu estou vendo os defeitos. E eu vou ter que amar a gente que eu vejo defeito. Aí aqui sim, talvez se aplique em casamento também, né? Eu amo minha esposa, mesmo ela não sendo perfeita. Ela é quase, bateu na trave. Mas tem um negocinho dela que puxou o Mazinho, aí... Porque o Mazinho riu, né? É por isso que eu... Não é perfeito, ninguém é perfeito. E a gente tem que amar pessoas imperfeitas, porque nós, sendo imperfeitos, fomos amados por Deus. Deus nos amou, mesmo sendo cada um de nós pecadores, que não são agradáveis sempre ao Senhor. Então, se Ele nos amou, Paulo vai falar lá em Filipenses, nós devemos imitá-lo nisso e amar ao nosso irmão. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e se eu tivesse... se não tiver amor, serei como um bronze que soa e como um símbolo que retine, só zoada. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios. Tem alguém que conhece todos os mistérios? Não tem. É um exagero que Paulo está fazendo. Ainda que eu chegasse nesse auge do exagero e conhecesse todos os mistérios e tivesse toda a ciência, todo o conhecimento, ainda que eu tenha uma fé tão grande a ponto de dizer ao monte que ele deveria se transportar de um lado para o outro. Conhece alguém que fez isso? Até na Bíblia, conhece alguém que disse um monte, ei, sai daqui e vai para acolá? Paulo está usando um exagero. Ainda que eu tivesse um poder tão grande, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu fosse o melhor pregador do mundo, ainda que eu fosse o melhor conselheiro bíblico, ainda que eu fosse o maior profeta, ainda que eu dissesse ao monte, sai daqui e vai para acolá, e que as pessoas se admirassem com a grandeza do meu poder, se não tivesse amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua, aí talvez entre aqueles religiosos, aqui é bom que aqui pega em todo mundo, né? Aqui pega naquela pessoa fervorosa que diz assim, eu gosto de profecia. A outra diz, não, eu gosto é da palavra. Aí outro, de uma teologia mais humanista, diria, eu gosto é de quem se entrega. Paulo diz, ok, se você fala línguas, se você tem todo o conhecimento, se você tem o dom que você imaginar que é o mais importante aí, se você que diz que na verdade o cristianismo é se entregar pelo outro, ok, ainda que você distribua todos os seus bens entre os pobres e ainda entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Nada disso me aproveitará. Sacrifícios, martírio, sem amor, não tem proveito nenhum. Talvez o alerta disso aqui, irmãos, é que dá para você ofertar, dá para você cuidar de pessoas, dá para você dar os seus bens aos pobres, dá para você ser uma Madre Teresa de Calcutá e não ter amor no seu coração. Veja como isso é profundo. Não é o que eu faço somente, é porque eu faço o que eu faço. Jesus não está preocupado com um monte de religioso que bate foto no Instagram mostrando o bem que faz nesse mundo.
Ok, você pode fazer. E você pode fazer pela motivação errada. A igreja de Corinto fazia pela motivação errada. Era cada um querendo ser visto por aquilo que fazia. E não tem nada mais atual do que isso, de alguém que entrega os seus bens para ser visto. Ou para ser tido como santo, né? Nas religiões da Índia, que as pessoas se queimam pelos seus deuses. Ou como um homem-bomba que morre por Alá. Mas como é que alguém pode morrer por alguma coisa e não ter amor? Quando ele morre matando gente. Ele morre matando e não pode amar ninguém. Não é só o que nós fazemos, é porque nós fazemos o que fazemos. Posso dar o corpo para ser queimado. Se a motivação não for amor, eu morri de graça. Se não foi por amor, carvão desnecessário. E nada produziu. E aí no versículo 4, Paulo vai nos dizer o que é o amor. A figura de linguagem aqui agora é personificação. Ele coloca o amor com características como se fosse uma pessoa, para explicar para a gente o que é o amor. Então o amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana e não se soberbece. Se ufanar e se soberbecer tem esse sentido de se inchar. O amor não nos deixa inchados. Já viu aquelas pessoas inchadas? Veja como eu prego. Quando eu diminuo o tom de voz, que fica mais grave, as pessoas, ele se incha à medida que vai exercendo seus dons. O amor é paciente e o amor é benigno. Duas características positivas do amor. Ele começa a mostrar características negativas. O que é que o amor não é? O que é que o amor não é? E aí veja que Paulo está combatendo problemas da igreja de Corinto, que talvez sejam problemas da nossa igreja. Como é que eu congrego e não tenho paciência com meu irmão? E haja paciência. Temos que ter paciência uns com os outros. Muita paciência uns com os outros. Eu já disse muita. Muita paciência uns com os outros. Faz parte da vida cristã. Não temos uma vida cristã isolada. Vivemos em comunidade, em unidade. E o amor é paciente. Não se regozija. O certo comentarista diz que a ideia de paciência aqui é que o amor, ele estica. Ele é uma coisa que estica a nossa ira. Tenho razões para estar irado, mas eu tenho paciência. Tenho razões para dar uma resposta boa para a pergunta besta, mas eu estico a paciência e sustento isso por amor daquele que está falando o que está falando. Boa parte das nossas dificuldades, igreja, fora dela, casamento, namoro, qualquer relacionamento que nós temos, é porque não somos pacientes uns com os outros. Não somos benignos uns com os outros. Nós queremos pressa, temos pressa para que os outros sejam o que nós queremos. O amor não é assim. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não é maldoso. O amor não tem segundas intenções por trás de fazer o mal ao outro. Ele é cheio de bondade. O amor sempre busca o bem. Qualquer coisa que não busca o bem do outro não é movida por amor. Pense no casamento de novo. Quando não buscamos o bem do outro, mas o nosso próprio interesse, não estamos agindo por amor. É o que Paulo está nos ensinando. Ele é paciente, ele é benigno. Ele não arde em ciúmes. Por que Paulo está falando isso? Porque quando eu vejo a Larissa profetizando, eu digo, pois eu também vou profetizar mais do que ela. É assim. E aí eu estou enciumado com aquilo que Deus tem dado para o outro e não deu para mim. E eu começo a agir não porque eu quero a edificação dos outros, eu começo a agir porque eu me ciumei com a Larissa que tem o dom que eu não tenho. O amor não arde em ciúmes. O amor não quer tomar o que Deus deu para o outro para si.
queria ser assim. E o nosso coração se angustia porque nós não somos aquilo que nós imaginamos que deveríamos ser. E afundamos numa espécie de mar de ressentimento. Às vezes, as pessoas que têm dons que nós queríamos ter, e nós vemos elas fazendo aquilo que nós queríamos fazer, nós não conseguimos nem adorar a Deus ao ver elas fazendo isso. Vejo o Denis tocando e eu digo, como eu queria tocar. Aí ele faz um solo. Aí eu digo, por que Deus não me deu esse dom? Eu não consigo mais nem louvar, eu só consigo ter raiva do solo bonito que ele fez na guitarra. Meu coração vai apodrecendo. Porque a ausência de amor, ele fere o outro, mas também me apodrece por dentro. O amor, ele é um santo remédio para o outro e para mim. Quando eu amo, meu coração descansa e se alivia, e se alegra com o outro. Não é assim que Paulo falou lá no capítulo 11? Ele disse alguma coisa assim, não disse? Chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Falou lá no capítulo 11. Não sei onde é que está não, mas falou. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O amor faz isso. Por isso que você tem que ser crente para amar. Amar, como a Bíblia manda, é um fruto do Espírito. É só o Espírito que produz no nosso coração. Como é que eu amo meu inimigo, que Jesus mandou? Como é que eu amo meu inimigo? Amar o Pedro é moleza, amar a Larissa, ou mandamento bom. Mas amar quem me fez o mal, o desejo natural do ser humano é botar uma faca no dente e ir para cima. Caçar seu inimigo. Guardar o ressentimento e esperar a hora certa da vingança. Mas isso é coisa de muçulmano, homem-bomba. Isso não é coisa de cristão. O cristão aprende com o Espírito que habita no seu coração a perdoar inclusive o mal que lhe fizeram. Amor é paciente, benigno. Amor se regozija com a verdade. Aliás, ele não se ufana, né? Não se incha, não é cheio de soberba. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, nem se exaspera. O se exasperar é aquela coisa meio melindrosa. O amor não é melindroso. O amor não me deixa melindroso em que eu não posso falar verdades uns para os outros. Sensível demais, cheio de não me toques. O amor não é assim. Na igreja de Deus, o amor se manifesta com as pessoas sendo verdadeiras umas com as outras. Com cuidado com a maneira que fala, porque ama e toma cuidado com a maneira que fala, mas o que escuta também não se ressente de qualquer coisa. O amor não se ressente do mal, ele não fica guardando o mal no seu coração, esperando a hora certa para se vingar. Não é assim que o amor funciona. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija-se com a verdade. Consideramos justas todas as formas de amor, disse o Lulu Santos. Não é verdade. O amor se regozija com a verdade. Aquilo que não é verdade não provém de amor. Não é amor aquilo que é contrário à vontade de Deus. As pessoas têm uma visão muito errada do que é amor nesse mundo. As pessoas têm uma visão de amor como se amor fosse sexo. As pessoas acham que amor tem a ver com sentimento. O que importa é que eu sinto uma coisa positiva por ele. Mesmo que Deus diga o contrário. Não importa o que Deus pense, importa que há amor. Não é assim amor na Escritura. Amor na Escritura, ele não é oposto à vontade e aos mandamentos de Deus. Porque Deus é amor. E se Deus é amor, amor é aquilo que Deus disse que é amor. E não o que eu penso. Sentimentos são passageiros. Amor é eterno. Assim que a Escritura estabelece as coisas. Não busca o próprio interesse, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, se regozija com a verdade, tudo sofre. Ninguém quer sofrer mais por ninguém. O amor sofre. O amor é sofredor. Amar dói. Não é só o cantor sertanejo que fala isso, não. A Bíblia está dizendo isso. Amar dói. Dói se importar com alguém. Dói se importar com alguém que não se importa comigo. Dói sentir a dor de outras pessoas. Amor é isso.
Não dá para amar e sair ileso. Cristo nos amou e o seu amor lhe levou à cruz. Nós amamos os outros e por amar os outros, nós vamos ter perdas por amor. Perda de tempo, perda de dinheiro, perda de, sei lá, do que for. Da saúde, talvez. Pastores visitando o povo com Covid, correndo risco, por amor. Peste negra, as pessoas morrendo, o povo lá, os crentes sepultando uns aos outros, por amor, correndo risco. O amor é sofredor. Não somente isso, paciente, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E aí Paulo entra um terceiro assunto, da durabilidade do amor. Os dons, eles cessarão. Profecias desaparecerão. Línguas cessarão. Ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E aqui é o texto de milhões. O que é aquilo que virá, que vai aniquilar o que é em partes. Alguns vão dizer que o que virá, que vai aniquilar o que é em partes, é a Escritura. Então, quando o cânon se fechar, o cânon perfeito se fechar, então o que é em parte, os dons, cessarão. O problema é que você vai ter que colocar todos os dons na mesma lista. E você vai ter que dizer que Paulo estava pensando numa Escritura fechada. Não acho que seja isso que Paulo está pensando. Eu acho que o que Paulo está pensando aqui é, de fato, na eternidade, na vinda do Senhor e no momento que nós teremos corpos glorificados. Paulo está pensando, vai chegar um momento em que nós não precisaremos mais falar em línguas. Por quê? Porque nós seremos como no princípio, que todo mundo fala a mesma coisa, antes de Babel. Vai chegar um tempo que nós não vamos precisar de profecias, porque aquilo que nós esperamos já se cumpriu. Vai chegar um tempo que nós não vamos mais precisar de cura, porque não haverá mais doença, não haverá mais morte, não haverá mais choro, então não vamos mais precisar de aconselhamento. Um dia vai chegar um tempo em que os dons irão perder o sentido. E quando esse dia chegar, até lá o amor ainda vai continuar valendo. Vamos continuar amando, vamos continuar olhando para o Senhor e amando o Senhor. Por enquanto, nós vemos as coisas como um espelho. O nosso espelho a gente vem bem direitinho, né? Mas no espelho de Paulo era um negócio meio manchado. Você não via direito, você via que tinha um negócio aqui, né? Imagine uma coisa de bronze que você está olhando o seu rosto e você vê, mas você não vê. Mas um dia nós vamos ver como nós somos e o veremos como Ele é. E o conheceremos como nós somos conhecidos dEle. Nesse dia nós não seremos mais como meninos que não conhecemos as coisas. Nós teremos uma compreensão clara da vida e de todas as coisas e dos mistérios de Deus. Seremos adultos, finalmente. E nesse dia que nós o conhecermos, seremos convocados ainda a continuar amando uns aos outros. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E Paulo finaliza dizendo que dos três o maior é o amor. Não temos muita clareza do porquê Paulo disse que ele é maior. Mas me parece que a resposta está na ideia de que nós temos fé esperando aquilo que nós não vemos. E um dia nós veremos como Ele é. Então não precisaremos mais ter fé. Quando estivermos na eternidade, que olharmos para o Senhor como Ele é, não há mais o que crer. Ele é. A realidade estará diante de nós e não tem mais o que esperar. Porque aquilo que nós esperamos já se cumpriu. Mas lá, olhando o cumprimento da nossa fé, olhando que aquilo que nós esperamos se cumpriu, ainda seremos chamados a amar a Deus e aos irmãos, que estarão conosco por toda a eternidade. Então, meu irmão, se você cair para o céu, eu vou estar lá. Então você tem que aprender a me amar de agora. Você vai ver este rostinho aqui, rosto de glória, melhorado, aperfeiçoado, um corpo restaurado. Mas você vai ter que me amar
lá na eternidade. Já dizia o Zagalo, vai ter que me engolir. E eu vou ter que amar vocês na eternidade. E nós vamos ter que amar uns aos outros na eternidade. Assim que Deus planejou a vida cristã. Nós temos que aprender a amar aqui, porque um dia amaremos lá, por toda a eternidade. Algumas aplicações aqui para nós e eu encerro, tá bom? Primeiro, o amor é aquilo que vale para sempre. Esse é o nosso alvo como igreja, crescer em amor. Isso inclui perdoar, isso inclui ter paciência, isso inclui cuidar uns dos outros, isso inclui ter misericórdia uns dos outros, suportar uns aos outros em amor, de acordo com o que o apóstolo Paulo fala. Segundo, olhe para você, repense aquilo que você tem feito na igreja, passe tudo que você faz por Deus e pelos irmãos no crivo do amor. Imagine que o amor é um filtro e tudo que você faz tem que passar pelo amor. Sua obra é aprovada ou ela é queimada? Aquilo que você faz, você está fazendo por amor? É por amar os irmãos ou é para ser visto? É porque você quer a edificação da igreja ou é porque simplesmente você está pensando nas glórias que isso possa trazer para você? Se essa é a motivação, refaça, mude a rota. Aprenda a amar as pessoas e fazer servir por amor às pessoas. Você dá ajuda financeira a alguém, por que você faz? Por amor. Você distribui uma cesta básica, por que você distribui? Para ser visto? Não, é por amor. Se você aconselha alguém, para que é? Para parecer superior? Não, por amor. Se você canta, se você prega, sei lá o que você faz. Faça por amor e veja o que é que sobra. Não há igreja madura sem amor. Podemos ter o melhor louvor, a melhor pregação, podemos ser uma igreja 20 vezes maior do que essa. Se não amarmos, seremos como um sino que soa, só zoada. E coisa triste é ser só zoada. Como é triste, um monte de gente reunida para ser besta. Todo domingo se reúne, Para quê? Para nada. Vazio de sentido. Vamos nos reunir? 2, 3, 15, 20, 100 pessoas, 1000 pessoas, que possamos amar para que aquilo que nós fazemos ganhe algum sentido. Amor não é sentimento, amor é uma decisão. Perceba que aqui tem nada de sentimento. É o sentir um negócio. Sentindo ou não sentindo. Você tem que fazer pelo bem do outro. Isso é amor. Não senti no meu coração, e daí? Senti no meu coração de ajudar alguém. Ok, senti no coração. Não senti no coração. Ajudar do mesmo jeito. Esse é o convite bíblico. Eu não senti um arrepio. Tem alguém necessitado na sua frente. Não se espera arrepio, não se espera um sentimento bom, não se espera um negócio na coluna. Tem alguém necessitado. Eu tenho condição de ajudar. Ajudo e acabou. Isso é amor. Sem nenhum sentimento, necessariamente. Espiritualidade sem amor também é vazia de sentido. Culto sem amor é vazio de sentido. Serviço sem amor é vazio de sentido. Amizade sem amor é vazio de sentido. Casamento sem amor é vazio de sentido. A vida cristã, como um todo, precisa ser vivida em amor. Não é para acabar a amizade, não é para acabar o casamento, não é para deixar de congregar. É para casar, é para ser amigo e é para congregar com a motivação correta. Por amor ao outro. Nossas brigas acabam. Nosso sofrimento acaba, nossas discussões acabam quando eu busco o interesse do outro e não o meu próprio interesse. Assim que a Escritura nos chama. E o lembrete final, amor não é um dom, é um fruto. Por isso deve ser visto na vida de todo cristão. Não somente na vida de alguns que receberam esse dom. Amém? Ore. Arrependa-se do que você tem que se arrepender. Peça perdão a Deus por não amar como deveria. Peça misericórdia ao Senhor. E peça que o Senhor lhe ensine a amar, perdoar e a viver a vida cristã como ela tem que ser vivida. Vamos orar, o grupo Louvor já pode se dirigir.
Senhor, nós te louvamos por tua palavra.